Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom que você está de volta, estamos avançando, já estamos na 12ª lição e é maravilhoso saber que você está desde o primeiro, desde outras edições, nos acompanhando e fazendo esse estudo maravilhoso para enriquecer a sua relação com Deus. Isso realmente vale a pena, porque estamos num momento em que precisamos nos preparar espiritualmente. Antes da gente começar a lição, vale aquele pedido, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, já ative as notificações para você receber todas as nossas informações quando uma programação entrar ao vivo ou até mesmo a classe do professor, quando entrar, você recebe essa notificação e você está sempre perto, nos acompanhando, não perdendo nenhum lance. E gostaria também para você deixar aqui embaixo nos comentários de onde você nos assiste, para que a gente possa ter essa real dimensão de onde está chegando a escola sabatina, essa lição tão maravilhosa. E por falar nisso, eu vou mandar um recadinho, um abraço muito especial para duas pessoas. O primeiro é para José Ribeiro, que sempre está nos assistindo, de Belém do Pará, distrito Marco 2. E nós também vou mandar um abraço também para o Joelson. Joelson, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da cidade nova do distrito de José Walter, em Fortaleza. Então, um forte abraço para você, para toda a comunidade aí do Ceará. Que maravilha. Eu vou apresentar agora os professores que aqui estão. Ao meu lado está o pastor Davi, que é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. Nós temos a Marlice também, que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Lago Sul. E a Geni, que também é membro aqui da nossa igreja. Eu sou o Ricardo Vilela, ancião aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E para começar essa lição, que é uma lição realmente muito importante, muito profunda, eu vou pedir para a Marlice fazer uma oração para nos preparar nessa área espiritual. Pode ser, Marlice? Oremos. Querido Deus, quão grandioso, Senhor, é o Teu nome. Que maravilha, Senhor, o Senhor faz no meio de nós. Que o Senhor esteja aqui também, no estudo dessa lição. Esteja com os nossos amigos, Senhor, que estão assistindo do outro lado da tela. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos aprender cada vez mais sobre a Tua vontade em nossa vida. Amém. Nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. 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 Morrer como semente. E o verso para memorizar está em João 12, verso 24, que diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Desse verso a gente consegue tirar lições profundas acerca desse grão, dessa semente que cai, dessa necessidade de uma morte para frutificar. E a lição começa aqui dando 3 estágios desse grão. Que primeiro, o grão ele precisa cair, precisa existir uma queda. E depois da queda, precisa existir um tempo de espera. E depois da espera, existe a morte. Para que a partir daí, esse grão se cresça, floresça e dê frutos. E aí no resumo da semana que nós vamos passar aqui, diz assim: se sabemos que a vontade de Deus é melhor para nós, por que temos tanta dificuldade em aceitá-la? Que exemplo de submissão Cristo nos deixou? E como podemos aplicar essa analogia do grão do trigo na nossa vida? E é isso que nós vamos aprofundar a partir de agora. E eu começo aqui na lição de domingo, com o pastor Davi, dizendo aqui que em Filipenses 2, versos 5 ao verso 9, tem uma lição tão profunda, pastor, eu acho que vale a pena até a gente ler esse verso. Verdade, Esse texto é fantástico. E perguntar, que mensagem importante há para nós nesses versos, pastor? Olha, o verso diz assim, excelente, Ricardo, realmente esse texto é muito profundo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem ou de homens,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa lição, o texto já disse, já respondeu sua pergunta, né? A lição é profunda, Cristo é o modelo de serviço. E se uma pessoa quer servir, e é necessário ter esse espírito de serviço para servir a Deus, ela precisa aprender a se submeter como Jesus se submeteu. Porque, na verdade, Cristo não somente deu a vida na cruz do Calvário, não somente isso, entregou a vida morrendo e etc. Ele também abriu mão de viver para si mesmo, né? Ele aprendeu o grande segredo da vida cristã, abrir mão de nossa vontade que quer sempre estar em primeiro lugar, abrir mão de nosso orgulho, abrir mão de nossa tendência de querer tomar o controle da nossa vida. Cristo não agiu assim. Esta talvez seja a experiência mais desafiadora da vida cristã. Mas até nela, ou também nela, Cristo é o modelo de vida submissa, entregue, renúncia diante da vontade de Deus. E este certamente foi o grande segredo da vitória de Jesus. Amém, amém. E chegamos aqui na segunda-feira, Geni, e o texto começa, que a lição começa, morrer antes de conhecer. Que lições importantes tiramos para nós nesse dia, Geni? O texto sugerido para esse dia está em Romanos 12:1, que diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Esse é o primeiro versículo de Romanos 12. Na escrita original, Paulo usou o verbo parakaleo. E esse verbo, ele expressa uma súplica, um grito, algo que vem de dentro. Porque Paulo, ele queria chamar a nossa atenção da importância que é a nossa vida, da abrangência, a importância e a abrangência da nossa vida. E ele nos desafia, no versículo 12, se nós continuarmos lendo, ele nos desafia a apresentar o nosso corpo como elemento essencial a Deus e a viver de modo distinto daquele ditado pela cultura do mundo. Todos os que se dizem cristãos querem viver assim, conforme Paulo diz aqui no finalzinho do verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo que se diz cristão diz que quer viver assim, de acordo com a vontade de Deus. Mas assim que aparecem as dificuldades, o nosso discurso muda. A gente passa a achar que a vida não está assim tão boa e não tão perfeita, né? Só que nós precisamos entender que as circunstâncias favoráveis nem sempre nos levam à vontade de Deus. Paulo exorta a constante vigilância da mente através da nossa vida prática. Ele fala também do corpo e da mente fazendo uma junção, mostrando que ambos estão inevitavelmente ligados. Um depende do outro. Satanás tem lançado incontáveis distrações e tentações que amortecem os nossos sentidos para as coisas espirituais. Somente uma transformação radical em Cristo será capaz de renovar a nossa mente. E assim poderemos viver, como o apóstolo Paulo escreveu aqui em Romanos 12, versículo 2, de acordo com a agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom, muito bom. E chegamos aqui na terça-feira e que tem um chamado aqui, o título Disposição para Ouvir. E aqui nós temos aqui o relato, né, que passa em 1 Samuel 3,10, onde o Senhor chama Samuel, né, Samuel, e ele responde, fala porque o teu servo ouve. E aí eu pergunto para você, você já ouviu aquela voz mansa e delicada do Espírito Santo, mas ignorou? E de repente, consequentemente, tudo deu errado e você pensou mais tarde, por que eu não ouvi? A gente precisa estar com o ouvido atento realmente à voz do Espírito Santo, e muito
com muita sabedoria para poder discernir o que é a voz do Espírito Santo com a voz do coração. Esse filtro também é importante a gente seguir. E aí, lendo, Marlice, 1 Samuel 2, verso 12 e 3, verso 18, que contraste que fica aparente entre aqueles que ouvem a Deus e aqueles que não o ouvem? Então, é justamente a disposição, né? A disposição em abrir o coração, abrir a mente para ouvir a palavra de Deus. Aqui, eu gostaria de fazer também aqui, analisarmos aqui um contraste entre a vida de Samuel e a vida dos filhos de Eli, né? Para isso, nós vamos ler sobre os filhos de Eli, aqui, Eli e seus filhos, aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página, no capítulo Eli e seus filhos, que é o capítulo 56. No primeiro parágrafo diz assim, ó: embora tivesse sido designado para governar o povo, não governava, falando de Eli, né? Embora tivesse sido designado para governar o povo, não governava a sua própria casa. Eli era um pai transigente, amando a paz e a comodidade, não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir seu próprio caminho. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou dessa questão como se fosse de pequena relevância. Agora, analisando Ana, né, que é a mãe de Samuel, voltando um pouquinho na página 420, no capítulo anterior, diz assim, ó: desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela, Ana, né, lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como sendo do Senhor. Por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, procurou ela elevar seus pensamentos ao Criador. E aí depois fala, né, depois que ela entregou Samuel para Eli, ela levava todo ano uma túnica nova para ele, que era o objeto de seu amor. E aqui fala assim, ó, eu achei muito bonito isso aqui, ó: cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração, para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. E olha o que ela pedia. Ela não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor, que honrasse a Deus e abençoasse a seus semelhantes. Então, o contraste da vida de Samuel e a vida dos filhos de Eli é muito claro, né? Samuel tinha disposição para ouvir, ele foi ensinado, ele foi disciplinado a ouvir a voz de Deus, enquanto que os filhos de Eli, eles foram acostumados e ensinados a ouvir a própria voz. E aqui, no final, a gente pode analisar o seguinte, que mesmo Samuel tendo sido criado dessa forma, né, da forma mais linda que se pode criar um filho, né, ele, morando lá no tabernáculo com Eli, ele não estava livre das más influências, pelo contrário, ele tinha ótimos exemplos de má influência dentro do próprio tabernáculo onde ele vivia, que eram os filhos de Eli. Por outro lado, os filhos de Eli, eles, embora tenham sido criados dessa forma, eles também tiveram a oportunidade de escolher de forma correta, de tomar decisões com base na vontade de Deus, mas eles não aceitaram. Ao contrário de Samuel, que aceitou, ouviu a voz de Deus, falou com Deus, né? Quando Deus o chamou, os filhos de Eli preferiram seguir o seu próprio caminho. E o fim foi lamentável. Esse é o problema, né? O problema da autossuficiência, né? E é justamente nessa temática que nós vamos aqui na quarta-feira, pastor. Quando Eva, ali, o texto começa aqui, que quando Eva pecou no Jardim do Éden, não foi simplesmente porque duvidou da palavra de Deus. O cerne do problema estava na sua crença de que tinha sabedoria suficiente para decidir por si mesma o que era bom e certo. Ela confiou no próprio julgamento. E aí, lendo aqui a sequência da história de 1 Samuel 13, 1, verso 14, o que Samuel, o que fez realmente Saul, que levasse à queda de Saul? É verdade, essa ilustração do Éden é fabulosa,
para ajudar a gente a entender o assunto, né? E o que aconteceu com Saul e com todos os outros, né, que viram a sua experiência cristã naufragar, eles tiveram esse mesmo sentimento, essa autossuficiência, contrário do que houve em Jesus, que a gente estudou no domingo, né? Ele não, ele aceitou a vontade de Deus para a sua vida. Agora, no caso destes aqui, no caso de Saul, a pergunta especificamente sua, ele teve esse sentimento contrário ao de Jesus. Jesus se submeteu a Deus, ele não, ele foi autossuficiente. Ele falou para Samuel, não, eu vi que a coisa estava assim meio, o povo estava indo embora, os soldados estavam abandonando, aí eu pensei que eu poderia fazer e eu fiz, do meu próprio julgamento eu decidi fazer as coisas, não é? Contra a revelação de Deus, porque ele não era sacerdote, ele era rei, ele não podia fazer o sacrifício, né? Aquela não era uma atividade que estava afeta ao seu cargo, à sua função, né? Aquilo era uma coisa sagrada de uma outra esfera de ação. Aquela não era uma atitude política de um rei, né? O rei tinha suas responsabilidades, ele não tinha essa responsabilidade de cuidar das coisas espirituais e ministrar os dons de Deus, como o sacerdote tinha como responsabilidade de fazer aquilo. Ele era um homem de guerra, né? Um homem acostumado a outras atividades e não ao refinamento da busca, da comunhão, para repartir isso através dos dons que eram repartidos no sacrifício. Então, aquela não era uma responsabilidade para ele. Mas ele falou, eu sou rei, então eu posso fazer o que eu quero, né? Então, a sua autossuficiência, o fato dele pensar e agir por si mesmo, levou Saul à queda. E a gente percebe na história dele que ele sempre agiu assim. Então, ele nunca emendou o seu caminho. E por conta disso, ao contrário de Cristo que foi vitorioso, ele foi um derrotado. O problema também da autossuficiência, né, pastor, é que leva o ser humano a colocar substitutos no lugar de Deus, né, Geni? E aí na quinta-feira a gente entra justamente nessa temática. E eu te pergunto, quais são os riscos de colocarmos substitutos no lugar de Deus, no lugar da submissão à vontade de Deus? O risco é de perder a própria salvação. Como o pastor Davi já disse, de Satanás, da luta dele, ele quer substituir a Deus, inclusive na nossa vida. Ele vai tentar de todas as formas. E o que nós não podemos perder de mente é que nós estamos lidando com um inimigo poderoso. Se não for pela misericórdia de Deus, nós por nós mesmos não temos a menor condições contra Satanás. Então isso tem que estar sempre na nossa mente, que nós somos fracos e o inimigo é forte, mas nós temos um Deus que é poderoso e Jesus Cristo já venceu. E no guia de estudos desse dia, da quinta-feira, o autor, ele coloca, né, alguns substitutos que as pessoas encontram. Quando elas não estão felizes, elas compram algo que as deixa feliz. Outras, quando se sentem inadequadas, buscam a fama. Algumas, quando têm dificuldades com o cônjuge, procuram outra pessoa para lhes dar intimidade e emoção. Só que esses substitutos, eles podem até aliviar um pouco a pressão, mas eles não resolvem necessariamente o problema e nem nos capacita a lidar melhor com a situação quando acontecer uma próxima vez, quando surgir uma crise. Somente com a ajuda de Deus nós podemos vencer essas dificuldades. Não há nada que possa substituir o lugar de Deus em nossa vida. O ser humano, ele tem dentro de cada um de nós, tem um vazio tão grande que é do tamanho de Deus. Só Deus pode substituir. Durante esse trimestre, nós estudamos muito a vida dos patriarcas, vimos onde eles caíram, as dificuldades que eles enfrentaram, onde venceram, tantas lições bonitas que nós já aprendemos. Mas tem um versículo que eu gostaria de ler, pelo menos um pedacinho dele, que está em Zacarias. Foi a mensagem que Deus mandou, a palavra que Deus mandou para Zorobabel, quando ele estava enfrentando uma dificuldade. A palavra de Deus para ele foi a seguinte:
não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Está em Zacarias 4:6, essa passagem, e essa passagem é para nós hoje. Não é pela nossa força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Por isso que a cada dia a nossa oração deve ser para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós. Somente com a ajuda do Espírito Santo nós vamos vencer todas as dificuldades do nosso cotidiano. Amém, amém. E aí chegamos na sexta-feira, né, Marlice? Eu vou pedir para você fazer um apanhado geral, dar suas considerações finais aqui do tema. Assim como fala da semente, né, no início, que tem que morrer, a semente morrer para que possa reviver, né? Aqui também, na lição de sexta-feira, ela diz que a submissão à vontade de Deus, ela ocorre quando morremos para os nossos próprios desejos. Então, não é que a gente vai viver agora um ser humano sem vontade própria, não é isso. Mas a gente vai conseguir discernir se aquele caminho que eu quero tomar é ou não é bom para mim. Porque eu vou estar submetida à vontade de Deus. E aqui, eu quero ler só a última, são umas 2 linhas aqui, do 2º parágrafo de sexta-feira. Diz assim, não podemos viver para Deus sem nos tornar um sacrifício e sem viver abertos à voz divina. Então, o nosso papel é realmente aceitar, nos colocar em posição de submissão a Deus, para que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, e a gente pratique, né, essa vontade de Deus. Às vezes, eu vou querer algo que não é da vontade de Deus, mas eu vou saber que eu preciso abrir mão daquilo ali, daquela vontade, para fazer a vontade dEle. E que a vontade dEle, naquele caso, aliás, sempre, né, será, mas eu vou escolher a vontade dEle porque é o melhor para mim. Verdade. Que lição maravilhosa. Então, tem muitos ensinamentos nessa lição e o mais importante nessa questão dos substitutos. Hoje, quando eu falo, as pessoas elas têm escutado muito esse conselho, né? Siga a voz do seu coração, e seguindo esse conselho as pessoas têm colocado substitutos ao invés do Espírito Santo do Senhor. Isso tem levado as pessoas a excesso de bebida alcoólica, adultério, colocado vários subterfúgios para poder preencher a alma, dinheiro, né, conquista pelo bem material, poder. E isso, na verdade, o tempo vai passando, essas pessoas estão se sentindo cada vez mais vazias, porque o buraco deixado na nossa alma, que é para ser preenchido pelo Espírito Santo, não há substituto algum. E por isso eu vou pedir para que você curve a sua fronte agora, para a gente fazer uma oração, para encerrar essa poderosa lição. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, aprendendo cada vez mais sobre a sua poderosa mensagem, ó Pai. Sabemos que o tempo está próximo da sua breve volta e o nosso momento agora é de nos preparar, cada vez mais submeter a nossa carne, submeter as nossas vontades, a Tua vontade, ó Pai. Derrame a Tua porção dobrada do Seu Santo Espírito, não só sobre nós aqui, mas sobre a Tua igreja, para que a gente possa avançar cada vez mais a nossa mente, o nosso caráter, a nossa personalidade, tal como a Tua, para que no dia da Sua breve volta estejamos com os olhos fitos, olhando para os céus, apreciando e louvando a Ti, para que nos tire de uma vez por todas dessa terra e que possamos juntos habitar o céu, no lugar onde o Senhor tirará dos nossos olhos todo o pranto, das nossas almas, todo o sofrimento, e nós sim viveremos numa vida perfeita. Continue conosco, continue com cada um também que está nos assistindo, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e lembra, compartilha, curta, inscreva no canal e deixe seu comentário, que para a gente é muito importante. Até uma próxima lição.